Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Bom dia, amigos. Estou tão feliz de estar de volta outra vez na igreja nesta manhã, depois de uma semana dando o meu resfriado de volta ao diabo a cada minuto. Vocês entenderam o que eu li, irmãos? Tá. Vocês entenderam? Está baixo o som aí ou não? O que eu falei? Vamos ver. Tá, preste bem atenção. O irmão Branham disse, depois de uma semana dando o quê? O meu resfriado de volta ao diabo em cada minuto. Vocês sabem, cada vez que ele me entregava isto, eu devolvia para ele. E nós continuamos a lutar. Eu estou simplesmente determinado que ele tem que ficar com isto. Vê? Cada vez que ele me entrega isto, eu simplesmente empurro de volta para ele. Vê você? Ele me entrega isto, eu devolvo isto para ele. Então ele, embora ele seja bom em devolver isto, vocês sabem, ele certamente sabe como fazer isto, mas nós finalmente o esgotamos. Ou esgotamos a sua paciência, como eu disse outra noite. Vocês entenderam, irmãos? O diabo dá, você faz o quê? Devolve. O diabo dá, você devolve. O diabo dá, você devolve. E ele disse, ele é bom para isso. Ele dá, você devolve. Ele dá, você devolve. Ele dá até que ele vai perder o quê? Vai esgotar a paciência dele contigo. Não dá. Então tem coisa, irmãos, que você tem que devolver para ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem coisas que você tem que devolver para o diabo. Certos costumes, certas coisas que o diabo vai colocando em você. Amém? Então, nós temos a palavra, nós temos a ordem da igreja, viemos para adorar. Tem o horário que começa o culto. Tem horário de meditação, que nem hoje. Às vezes, irmãos, se nós não cuidar, ele vai indo e faz você chegar atrasado, e mexe com um e mexe com o outro. Você tem que fazer, eu vou devolver esse atraso para você. Eu quero chegar a tal hora no culto. Aí ele vai atrás de novo, você devolve para ele atrás de novo, você devolve para ele, até que ele vai perder a paciência. Vai esgotar, melhor dizendo, vai esgotar a paciência e você vai poder estar no culto e ser abençoado. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Porque se a criança incomoda, se a criança se agita, como eu disse, se você tem um agitamento, ele disse, é o inimigo fazendo isso.
Ele disse, um sujeito disse certa vez, quando ele recebeu a oração, ele disse, bem, o diabo me disse que eu não fui curado. Vocês estão acompanhando ali, não estão? Diga amém, então. Vamos ver. Mais forte um pouco. Amém, né? O que o diabo disse para ele? Que ele não foi curado. Ele disse, eu olhei para baixo, disse, todos os meus sintomas estavam ali exatamente como eles estavam no princípio. E ele disse, bem, eu disse, Satanás, que isto é verdade. Vocês estão compreendendo, né? Eu não vejo nenhuma diferença. Mas sabe de uma coisa? Até eles me deixarem, eu simplesmente vou testificar o mais que eu puder para a glória de Deus. Então, agora, se você deseja ficar por aqui e me ouvir, simplesmente permaneça ao redor disso. Amém? Se você quer ficar me ouvindo testemunhar, fique aí. Mas eu vou testemunhar. Amém? Isto é fé verdadeira. Testificar para a glória de Deus. Por quê? Fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você simplesmente crê. Fé. Amém? Então, tem coisas que nós temos que realmente, como disse o profeta, você deve devolver, empurrar aquilo para o diabo. Não, isso não é meu. Ele te devolve, isso não é meu. Tem certas coisas, irmãos, até mesmo, como ele disse, um resfriado, né? Uma febre, como eu citei aqui certa vez, que Jesus orou pela sogra de Pedro, que ela estava com febre. Às vezes tem uma febre na sua criança, às vezes tem algo que, se você, disse o profeta, se você conceber aquilo, a lei, irmãos, a lei que faz com que aquilo permaneça em você é a dúvida. O diabo trabalha através desta lei, incredulidade, dúvida. É a lei que ele trabalha, porém nós trabalhamos através desta lei, a fé verdadeira. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Essa é a lei que nós trabalhamos. Eu creio. Ah, mas e os sintomas? Eu disse, você não tem que olhar os sintomas. Você tem que crer e testemunhar. Se o diabo quiser ouvir, que fique ao seu redor. Amém? Aí ele fala aqui, irmãos, né, nesta mensagem, ele fala aqui de um médico amigo dele, chamado Dr. Sam, e ele diz assim, que ele encontrou este médico, que fazia anos que ele não via, e que eles eram amigos de infância. E ele encontrou esse médico, e eles ficaram de 3 a 4 horas conversando com ele a respeito de doenças. Aí no parágrafo 6, ele começa a contar isto, né? E ele disse, eu lhe estava contando algumas coisas que eu havia descoberto espiritualmente, a respeito de poderes malignos e como eles chegam. Saber, irmãos, como esses poderes malignos chegam, de como esses poderes malignos atuam, ele estava contando para o médico. E, veja bem, e ele estava me falando sobre a medicina, os diagnósticos, disse em termos da medicina, e surpreso em ver quão perfeito aquilo atinge simultaneamente. Então ele estava me falando a respeito de certo muco que entra no corpo humano, de onde o homem não tem que conduzir como um resfriado ou qualquer coisa. Disse que você somente é simplesmente alguns mucos que entram ali, e então o germe entra nesse determinado muco, ou esse determinado muco faz o germe.
Eu disse, bem, se o muco faz o germe, então eu gostaria de saber de onde vem a vida do germe. Então ele disse, bem, claro que ele disse, nós não sabemos disso. Simplesmente não se pode dizer. Então era um médico, né, formado em medicina, e o outro, né, um médico espiritual. Né, 2 médicos, 2 amigos, né, um falando, né, de demônio no estado físico, né, e o outro falando no estado espiritual. Como assim? Os 2 conversando, né? Aí ele disse assim, ó, veja bem, no parágrafo 9, né? Você fica com frio, ele fala, quando você está com resfriado, você fica com frio, não é? Ou algo semelhante. E aquele germe surge em formas diferentes. E ele tem uma maneira de multiplicar a si mesmo. E simplesmente continua soltando germes deste muco. Eu creio, um médico, alguém que estiver por aí, ou uma enfermeira, compreende mais a respeito disso. Mas o meu interesse era, e os meus pensamentos era, que o germe, ele mesmo, a vida dentro daquilo, dentro daquela pequena proteção, como uma pequena cápsula, tão pequena que o olho humano nem mesmo pode ver. Mas dentro daquela coisinha, somente uma grande lente de aumento poderosa pode ver. Dentro daquilo está a vida. O que faz aquela vida tomar tanto daquele muco e se enrolar e fazer estas cápsulas, ver, ou um germe? Este é o diabo. Veja com o que nós estamos lidando. Vocês estão entendendo? Então, é o germe, é aquele muco, é aquele nariz que vai escorrendo, é a febre. O que é que está por detrás daquilo? Ele diz? É o diabo. Está vendo? Aquilo é poder o quê? Espiritual. Aquilo eles nunca serão capazes. Eles têm chegado a um ponto mesmo abaixo da molécula, que eles puderam selecionar este pequeno germe célula e assim por diante. E a pequena membrana mucosa que pode somente ser vista através de uma lente poderosa. E então, porém, além daquilo, eles não podem ver, porque não há nenhuma substância na natureza para segurarem. Agora, antes que as pessoas estão de pé agora, né? Charles e tudo, né? Aí ele fala desses irmãos. Charles. Aí, irmão, no parágrafo 21, aí ele torna a falar de novo sobre o irmão. Ele disse, eu estava descobrindo algo, enquanto falava com o meu bom amigo, Dr. Adair, lá em seu consultório, ele disse, estava falando a respeito de coisas diferentes sobre o raio-x, falando sobre os resfriados ruins e os germes diferentes, e apanhando seus livros, me mostrava o que eles haviam descoberto. Ele disse, vou te contar, Billy, disse, como um resfriado ruim. Muitos deles, disse, nós não temos nenhuma coisa para um resfriado ruim. Ele disse, eu disse, bem, eu sempre pensei que se você tem uma garganta inflamada, se você gargarejar algo, eu disse, agora depois que eu terminar de pregar, eu disse, vou para casa à noite, com aquela pequena rouquidão, e eu disse, eu apanho um pouco de lavores e gargarejo aquilo. Eu disse, nós temos isso em nossas casas por anos para lavar a boca. Ele disse, a água pode ser boa do mesmo tanto. Ele disse, porque não pense que tudo que você pode gargarejar alguma vez, fará alguma vez em você algum bem. Porque a única coisa que isso poderia fazer é simplesmente lavar os germes que estão na sua garganta. Isso não pode entrar na corrente sanguínea. Vocês estão entendendo? Você viu que ele falou que é uma vida que produz aquilo? Sempre é uma vida que produz aquilo. E eles não conseguem ver. Amém? Eles vão com o microscópio e vão. Ele disse, é o diabo que traz aquela
aquele resfriado. É o diabo que traz aquela febre. Toda a enfermidade é o diabo. Então ele está dizendo que às vezes você toma alguma coisa, faz um gargarejo, ele disse, aquilo só limpa o germe. Amém? Só limpa lá, né? Ele disse que o papel da água faz a mesma coisa. Agora, presta atenção no que ele está dizendo aqui, né? Ele disse assim, ó, isto não entra na corrente sanguínea, porque se entrar na corrente sanguínea, ele disse, poderia ter uma hemorragia. Vê? E disse, não pode fazer isso. Então, o velho ditado volta outra vez. Remédio foi feito para vender, não para tomar. O Mombrana ri. Amém? Tá. Depois de tudo, olhando em livros de medicina, que até mesmo tenho em minha casa para ler, eu sou interessado na medicina. Certamente sou. Qualquer coisa que ajudará o povo de Deus, ajudará o ser humano, se é paz, eu vou estudar em termos da paz. Eu estou interessado nisso. Estou interessado em uma comunidade melhor para poder viver. Estou interessado em escolas melhores para que nossos filhos possam frequentar. Lembra que eu citei esses dias aqui? Que às vezes você paga uma van, paga para levar seu filho a uma escola melhor. Você lembra que eu citei isso, né? Aí eu estava lendo isso aqui e lembrando, né? Lembrando dizendo, estou interessado nisso. Estou interessado em escolas melhores para nossos filhos frequentar. Estou interessado em tudo que é bom, benéfico e correto. Esse tempo atrás eu anotei isso aqui. Tudo que é bom, eu disse, eu estou interessado. Se é ler um livro de medicina, se é um livro sobre paz, eu disse, se é em ver uma escola melhor, tudo que é benéfico eu estou interessado. E a medicina tem feito algumas grandes coisas. Eu creio que Deus a tem usado em muitas coisas. Eu creio, se nós fôssemos mais sinceros e o quê? Consagrados a Deus, eles já teriam remédio para o câncer e tudo mais. Se nós somente, Deus tem a coisa, se nós simplesmente o perguntarmos a respeito disso. Quanto mais, irmãos, nas coisas espirituais, você vê que ele está falando que falta o interesse, falta o interesse, falta o pedir, falta o consagrar. Ah, eu não tenho. Não tem, porque você não tem interesse naquilo. Ah, o livro fala de medicina. O Mombrana disse aqui, eu sou interessado em medicina. Eu tenho um livro lá em casa para ler. Eu sou interessado nisto. Sou interessado na comunidade. Sou interessado a ver uma escola melhor. Quanto mais nós sermos interessados naquilo que Deus está fazendo. Qual que é o nosso interesse para isso? Por isso, irmãos, que sempre vem a advertência para nós, sempre vem a advertência. O sentinela está lá advertindo, o sentinela lá está clamando. O interesse naquilo, você interessar naquilo, aquilo vai te ajudar. Agora, dentro desse tema aqui, nós vamos entrar na escritura que lemos. Amém? Nós vamos entrar na escritura que lemos. Parece que está fora, mas não está. Porque nós lemos aqui a escritura que lemos. E que eu quero que você tome o versículo que nós vamos focar, é o versículo 49. Está escrito assim, ó. E ele lhes disse, por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? O que Jesus estava fazendo ali? Qual que era o interesse dele? Tratar dos negócios do Pai. Pode dizer amém, irmãos, para isso? É difícil você falar amém para a palavra? É do seu interesse dizer amém para a palavra?
Será que interessa falar amém para a palavra ou não? Interessa? Ao ouvir a palavra, quando você fala amém, algo acontece. Você está pontuando aquela palavra, é verdade. Eu creio. Assim seja. Louvado seja Deus por isso. Obrigado, Senhor, por isso. Então ele disse que se nós, irmãos, ele disse, Deus tem a coisa, se nós simplesmente perguntarmos a respeito disto. Vê? Pedi-lo. Eu creio que esta é a razão que a vacina, Salk, né? A vacina veio. Ele fala desta vacina, né? Sabe por que veio? Simplesmente por causa das criancinhas sofrendo da maneira que estão. E Satanás, aquela coisa maligna ali, deixando as criancinhas paralíticas e coisas, e Deus simplesmente permitiu que aquilo fosse descoberto. Então, Deus permitiu que aquilo fosse descoberto. E Deus permitiu nós descobrirmos estas coisas nos últimos dias. Estamos vivendo em uma era maligna. E Ele nos permitiu descobrir certas coisas através de cientistas espirituais. Amém? Através de médicos espirituais. Ele nos permitiu saber e descobrir certas coisas para vencer nesta era maligna. Amém. Aleluias. As criancinhas sofrendo, as famílias sofrendo, os lares sofrendo. Exatamente como Sangar, né? Foi Sangar que matou os filisteus, né? Com uma lança, né? Mas qual foi o interesse dele, irmãos? Pegaram uma lança e mataram aqueles filisteus. Qual foi o interesse dele? Vocês lembram? Hã? Ele fazia as colheitas, os filisteus vinham e roubavam. Não foi dessa forma que ele disse? Porque Deus permitiu? Foi um irmão denominacional que descobriu essa vacina aqui. Deus permitiu por quê? Ele, de certa forma, irmãos, não se conformou mais com aquilo. Por isso que Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo. Se você se conformar com aquela vida, se você se conforma até mesmo com o resfriado, o Mombrano se conformou com o resfriado aqui? Se conformou? Não, é o resfriado. O diabo dava e ele devolvia. O diabo dava e ele devolvia. O diabo dava e ele devolvia. Ele disse, não. Vocês estão entendendo? A questão, irmãos, é que o diabo, irmãos, ele começa, irmãos, como se fosse passando a mão na cabeça da pessoa, vai passando a mão e vai deixando. Não, fica um pouquinho, uma semana só com essa dorzinha aí, toma um remedinho. Remédio foi feito para... Não, o remédio foi feito para tomar. Você toma, vai fazer bem. Aí você vai cantar, não me conformarei com nada menos do que a vida de Cristo em mim. Não me conformarei com este mundo, já não pertenço a ele. Não me conformarei, não me conformarei, não me conformarei, não me conformarei. Amém? Não é só cantar, não me conformarei. Tem coisa que você deve despertar. Então ele descobriu essa vacina, conhecida, né? Essa vacina é conhecida como uma vacina contra a poliomielite, a paralisia infantil. É feita de vírus inativados para aplicação intramuscular ou subcutânea. A vacina Salk, Rebeca, que chama? Não sei pronunciar esse nome aqui. Né? Então, o profeta está falando dessa vacina. Irmãos, como veio a descoberta dessa vacina? Como veio a descoberta dessa vacina? Assim como o câncer disse. Ele disse, se fôssemos mais sinceros e consagrados a Deus, veja bem,
Eu creio que se nós fôssemos mais sinceros e consagrados a Deus, eles já teriam remédio para o câncer e tudo mais. Amém? As coisas, irmãos, na mensagem O Sonho Certo, coloca no parágrafo 236 para mim, 236. Pode colocar na mensagem lá. Fala para a Rebeca te passar ali. Coloca no telão para vocês verem. Se vocês estão acompanhando o culto, né? Vocês vão sair daqui abençoados nesta noite. Estou falando, né? Sobre cuidar dos negócios do Pai. Amém? Cuidar dos negócios do Pai. Você ter um interesse pelas coisas, né? Entender como aquilo funciona, se interessar por aquilo, amém? Se interessar por aquilo, saber como devolver para o diabo aquilo que não lhe pertence. Devolver, isso não é meu, isso aqui é teu, eu estou cuidando das coisas do Pai, amém? Observe para vocês verem, observe essas palavras aqui, ó, a bem-aventurança de crer, amém? Essa é a lei. Nós não cantamos bem-aventurado aqui? A bem-aventurança de crer. A bênção, veja bem, a bênção de não tentar examinar isso. A bênção de apenas descansar na palavra de Deus. Lembra que aquele homem orou, ele foi curado e o diabo foi falar para ele que ele não tinha sido? Ele não foi tentar examinar, é isso que ele está se referindo. Amém? Ele creu, né? Ele disse, se você quiser ficar ouvindo aí, vai ficar, mas eu creio. A bênção de apenas descansar na palavra de Deus e dizer, é verdade. Amém? E seguir adiante. É vida. Amém? É vida. É viver verdadeiro. Minha estimada e amorosa sogra, sentada aqui atrás, quando eu estava lhe contando ontem sobre isso, ela disse, Billy, presta atenção no detalhe, eu tinha um relógio que eu não conseguia fazê-lo funcionar. Disse, eu simplesmente não podia ficar sem aquele relógio. Eu não tinha dinheiro para comprar outro. Então, eu me ajoelhei e disse, Deus, faz-me este relógio funcionar para mim. Tu farás? Disse que ela olhou para cima e ele começou a funcionar, simplesmente funcionava perfeitamente. Seu refrigerador, ela disse, uns 2 dias depois disso, não continuava a desgelar, apenas um lugarzinho onde retinha gelo, quer dizer, não estava gelando. Ela fez tudo o que podia fazer para evitar que gelasse, que depois você vai ver ali, ou impedir que desgelasse. Vocês entenderam, né? Porque ela não podia deixar sua manteiga e as coisas dentro dele. Pobre coitada. Ela é viúva. Seu marido está na glória, que é meu sogro. Deu seu último testemunho, bem aqui ao meu lado esquerdo, antes que fosse para o lar. Ela se ajoelhou. Sabia que não tinha dinheiro para comprar outro refrigerador. Mas é só financiar, irmão. Não é? É só pegar aquele, jogar fora e comprar um novo. Não, ué, não tem pessoas que fazem isso? Dá um problema na máquina, joga a máquina fora, compra outra. Financia, fica endividado. E aí? É a era que estamos vivendo. Não tem condição de comprar, mas tem os financiamentos. Faz em 10 vezes na Pernambucana, faz não sei quantas vezes lá na Colombo, faz isso lá na não sei aonde. Vai lá, endivida. Se ela fosse endividar, ela tinha comprado o relógio e tinha comprado o refrigerador. Porque precisa, pastor, precisa. A viúva não precisava ali? Eles não posso ficar sem esse relógio. Não posso ficar sem o refrigerador. Ela disse, tu terás o quê? Misericórdia de mim
novamente? Tu me conheces. Faz o meu refrigerador, fazer o quê? Congelado novamente. Tu farás? Disse que ela se levantou e foi e olhou dentro do seu refrigerador e ele havia congelado. Tá. Agora ele termina essa conversa de que maneira ali no 241, irmãos? Para aí, de que maneira que ele termina? Seja simples. É isso que está faltando em nós. Seja simples. Apenas peça. Orar por um relógio? Orar por um refrigerador que não está congelando? Às vezes você não tem condição. Aí vocês vão descobrir que tudo por detrás está Satanás. Tudo por detrás está o diabo. É uma gripe, é um congelador. Orar pelo congelador? Orar pelo relógio? O relógio não voltou a funcionar? Não tem um testemunho que o refrigerador voltou? Então o seu pode voltar também. Amém? Então, aquilo que você necessita, que você precisa, o que ela fez? Ela dobrou o joelho no chão e pediu misericórdia a Deus. Senhor, terás misericórdia de mim novamente? Agora uma banda falou, seja simples. Apenas peça. Não tente examinar. Não tente estudar. Apenas creia. Não examine mentalmente. Apenas creia com sua alma. Amém? Por isso que ele disse que se nós simplesmente... Se nós nos consagrássemos, né? Pode voltar lá no versículo 26, no capítulo 26 do Sonho Certo. Ele disse, nós já teríamos descoberto a vacina contra o câncer, não é isso? Amém? Agora, veja bem. Ele disse aqui, ó. Deixa eu ver aqui para você ver aqui, ó. No parágrafo 28. Agora, estudando-os, depois que cheguei em casa, eu me assentei ali no quarto, estudei por muito tempo. O que há a respeito disso? Eu vou passar um pouquinho de algo para vocês do que estou estudando para que vocês possam estudar comigo. E o Senhor, quando nós estávamos no quarto, eu tomo isto por ser Ele, porque eu tive algumas grandes experiências com Ele. Mas você sabia que depois que o médico me disse aquilo e me mostrou nos maiores e mais atualizados livros de medicina, que eu sei que eles acabaram de descobrir, há um médico assentado aqui, de qualquer modo, me ouvindo. Agora, presta atenção. As mais recentes e melhores coisas para um resfriado. O que ele disse? Eles não têm nenhum remédio. Eles condenam em tomar aspirinas e assim por diante. E somente ajuda na dor. E assim por diante. Do resfriado ou da miséria. Mas isto não faz nenhum bem para o resfriado. Mas isso te ajuda a descansar. E a melhor coisa para um resfriado ruim é deitar, dormir, ficar quieto. Simplesmente deite na cama. Parece ser a melhor coisa que você pode fazer. Agora, então, eu estava estudando. E eu disse, Dr. Sam, então isto é isto. Um resfriado ruim. A melhor coisa é descansar? Ele disse, é a melhor coisa para qualquer coisa. É a melhor coisa para qualquer coisa. Bem, eu disse, obrigado, doutor. Isto é realmente bom. E nós conversamos um pouquinho mais. Então eu fui para casa e eu lhe disse, ele gosta de coelhos e esquilos e coisas para não ter que sair. Nós caçamos muito juntos quando éramos meninos. E caçar e pescar, especialmente pescar. Então quando eu fui para casa, eu comecei a pensar, o quê? Vocês sabem, eu observei os animais. Você apanha um cão, quando ele fica doente, ele vai, bebe um pouco de água e deita em algum lugar, vai e deita. Bem, então o pensamento veio para mim na manhã seguinte.
enquanto eu estava deitado na cama, esperando a família, eles levantam por volta das 6:30. Então, eu despertei lá pelas 4:30 ou 5 e fiquei ali deitado pensando. Muitas vezes, Deus revela coisas, você sabe. Eu não ensino isto, mas vocês sabiam? O homem, no princípio, quando Deus o fez, ele não o fez para que ele tivesse... Ele não o fez para que ele tivesse o doutorado. Ele tinha o seu próprio doutorado nele. Ele estava equipado. Ele era uma unidade dele mesmo. Então, a cura não vem de nenhuma outra fonte exterior. Ela tem que vir do lado de dentro. Agora, nós poderíamos obter auxílios exteriores, tais como para matar germes, ou seja o que for que estiver em nós. Ou podemos tomar nossas mãos e cortar um ao outro, tomar uma dilatação ou algo, como um apêndice, né? Ou um dente podre ou algo, e tirar aquilo. Mas a cura não vem de nada que você aplica. A cura vem somente através do poder que está dentro de você mesmo. Amém? Daquele lugar, para reconstruir o tecido que se rompeu daquele lugar, que foi tirado, né? E, portanto, a cura está onde? Em você. Agora ouçam atentamente e pense bem agora antes que o seu pensamento passe por cima disso. Amém? Amém? São coisas, né, irmãos? O profeta está indo além da medicina aqui. Ele estava conversando com um doutor de medicina, amigo dele. Estava sentado no consultório, falando para ele de coisas que Deus havia revelado para ele. Irmão, por que não temos mais? Por que não estamos melhores? Por que, irmãos? Esse livro é o livro, irmãos, que mais deve interessar a noiva do Senhor Jesus Cristo. Está aqui. Quantos leram sobre isso? Levante a mão. Só uma mão levantada? Quantos leram Mombrana falando sobre só uma mão levantada? Está vendo? Está aqui, ó. Aí, mensagem, o sonho certo. Então, irmão, é de interesse. Mas onde está o nosso interesse? Então, essa mensagem veio, irmãos, essa mensagem, irmãos, ela é, irmãos, para nós, ela é o laboratório de Deus aberto para nós. Vocês estão entendendo? Veja bem, irmãos, quando falamos assim, ó, é o segredo da parte de trás da mente de Deus. Irmãos, é tudo. E aí estamos sofrendo em muitas coisas. Está padecendo com o alimento ali, ó, com a receita ali, com a solução ali. Eu me lembro uma vez que eu preguei, certa vez, há muito tempo atrás, de uma pequena história que eu ouvi de um alpinista. E ele estava, né, vocês sabem o que é alpinista, né? Que alpinista, ele escala as montanhas e tudo, né? E ele estava numa montanha, em certo lugar, e parece que deu gelo, uma queda de gelo, né? E ele estava escalando aquela montanha e a corda se soltou. E aí ele veio segurando aquela corda, irmãos. Segurando aquela corda. E de repente a corda travou. Travou. A corda travou. E ele segurando a corda. E como a tempestade de neve veio e fechou tudo, e ele ficou grudado, ele não podia enxergar nada, ele ficou grudado naquela corda.
Aí uma voz veio e disse para ele, solte a corda. E ele disse, eu soltar a corda? Ele disse, se eu soltar a corda, eu vou. Eu vou cair lá embaixo, eu vou morrer. E segurou. E aí veio vindo aquele gelo, tal, aquele frio, né? E ele morreu congelado. Moral da história, irmão, é que quando encontraram ele, isso é como se fosse uma metáfora, né, que fala, né? Encontraram ele a um tanto assim de distância do chão, morto, segurando a corda. Se ele soltasse a corda, porque a impressão é que ele estava tão longe, né, da terra e a terra estava perto dele. O que ele tinha que fazer? Soltar a corda. E muitas vezes, irmãos, a voz vem, solte a corda. A salvação está ali, a palavra está ali. É só você soltar, mas você tem medo de se soltar. É como ela fala daquela irmã que estava numa charrete e perdeu o controle da charrete. E ela com a charrete ali na mão e segurando e tentando, e vai aqui, e a charrete indo e tal. De repente deu um solavanco e a corda soltou da mão dela e ela caiu ali naquela charrete ou na carroça que estava ali. E o cavalo foi e pulava, e pulava, ela lá dentro segurando e se firmando dentro. Daqui a pouco parou assim, e ela levantou, olhou, estava na porta da casa dela. Estava na porta da casa dela. Onde o cavalo levou ela? Para casa. Mas ela teve que fazer o quê? Soltar as rédeas. De uma mão ela fala assim, deixa Deus guiar. É simples, é isso que eu quero dizer. É simples, creia. Amém? Creia que aquela palavra funciona para o refrigerador. Creia que aquela palavra funciona para o relógio. Creia que aquela palavra funciona para a sua saúde. Creia que aquela palavra funcionará para tudo aquilo que você necessitar. Creia. Como? Simples. Somente creia, tudo é possível.